Você pode começar falando? Boa noite, amigos. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que tenhamos uma noite serena, agradável, de boas reflexões. É uma alegria estarmos juntos. Obrigado pela presença, por deixarem o aconchego dos lares para aqui estarem. Estamos seguros que vocês tomaram a melhor decisão. Como o nosso irmão Márcio anunciou, a direção da casa resolveu adotar esse projeto, que eu achei especial, de dividir, fatiar, como ele disse, a oração do Pai Nosso em 12 partes, não é? E a cada mês teremos a análise, a reflexão de uma das frases, de uma das partes do Pai Nosso. E coube a nós falarmos da primeira parte, simplesmente Pai Nosso, que também dá o título a essa sublime oração. No capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, a obra mais lida, mais consultada, mais estudada, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec dedicou o último dos capítulos a fazer uma magnífica coletânea de preces. São preces muito especiais, porque não é raro que, vez ou outra, nos encontremos numa situação emocional difícil e não sabemos exatamente como orar ou não temos inspiração em determinados momentos. E se você consultar esse último capítulo de O Evangelho, encontrará lá preces, sugestões de textos de preces para muitas situações das dificuldades humanas. E como não podia ser diferente, Kardec abre esse capítulo fazendo uma análise também diferente da que nós abordaremos hoje, uma análise frase a frase da oração dominical, o Pai Nosso. O Pai Nosso, como eu acabei de dizer, também é chamado de oração dominical. Primeira vez que eu ouvi isso, eu imaginei, mas será que tem a ver com oração de domingo, né? Dominical? Mas não é isso. A palavra Dominus em latim significa Senhor. Então, como o Pai Nosso foi proferida por ninguém menos que nosso Senhor Jesus sobre a face da terra, Ele próprio trouxe essa oração, não é? Então ela passou a ser chamada de oração do Senhor, portanto, oração dominical. Eu vou contar brevemente para vocês, porque o nosso tempo, apesar de o título ser tão pequeno, Pai Nosso, se nós pudéssemos expor todo o material que pesquisamos, precisaríamos aí de umas 2 horas. Mas a gente vai resumir dentro do possível, não é? Mas eu não podia deixar de contar para vocês, brevemente, em que condições essa oração chegou até nós. Jesus iniciava o seu apostolado naquele tempo, não é? Em torno do ano 30, depois do ano 30, e o seu primeiro apóstolo foi Pedro, e ele frequentava habitualmente a casa de Pedro. Certa feita, a sogra de Simão Pedro estava adoentada, e Jesus curou-a. E a sogra do Pedro ficou encantada com aquele homem, com aquelas vibrações emanadas. Imaginem vocês estar frente a frente, né? Claro que Jesus está conosco aqui e agora. Ele mesmo disse que sempre que 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, ele ali estaria. Certamente nesse momento contamos com a amorável presença de nosso Mestre, mas eu fico imaginando essas pessoas que tiveram a oportunidade de estar frente a frente com Jesus encarnado. Imagine a vibração, né? E a sogra do Pedro ficou maravilhada com os poderes ocultos daquele nazareno humilde. Aí ela ficou pensando no assunto, tal, sabe como que é sogra, né? E um dia ela chamou o Pedro para uma conversa, né? E ela falou assim: olha, eu estive pensando, realmente esse homem, ele tem uma relação direta com Deus, me curou. E você não poderia ter uma conversa com ele
para ver se ele poderia interferir junto a Deus para que nós fôssemos favorecidos em algumas coisas aqui da nossa vida, não é? Das dificuldades que a gente passa. E ela estimulava o genro a ponderar com Jesus, né? Porque eram várias situações: a falta de dinheiro, o peso dos serviços domésticos, a casa pobre de recursos e a situação que ela entendia que Jesus, se quisesse, facilmente poderia resolver esses problemas ou pelo menos amenizá-los. Pedro ficou assim meio indeciso, mas a sogra acabou insistindo e ele pensou: eu vou esperar um dia uma oportunidade e eu vou então tocar no assunto com Jesus, meio de leve, né? E acabou chegando a ocasião e ele, a certa altura, perguntou assim, ele queria abordar o assunto de pedir lá uma forcinha para a casa dele, né? Aí ele falou assim: mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Como não, Pedro? Disse Jesus. E Jesus, então, a partir dessa pergunta, teceu sublimes considerações, não é? Sobre o poder ilimitado de Deus e todas as coisas, e sobre a sua onipresença. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Portanto, sempre nos ouve. E Jesus então concluiu, dizendo assim: não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. Então, Pedro respeitosamente falou assim: mas se Deus ouve as nossas súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte das pessoas? Essa é uma dúvida que a gente tem até hoje, né? Por que razão eu sou obrigado a pescar para prover a subsistência quando Levi, que era o apóstolo Mateus, ganha um bom salário na coleta de impostos? Como explicar que Joana, ele se referia a Pedro a Joana de Cusa, que sabemos hoje foi uma das encarnações de Joana de Ângeles. Joana de Cusa, era uma senhora da sociedade e o seu marido ocupava um alto cargo no exército romano e ela, portanto, tinha uma boa condição material. Como explicar, Pedro dizia, que Joana disponha de servas numerosas, quando minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta? E Jesus então fez alguns comentários sobre o trabalho, sobre o merecimento, sobre o melhor que temos em cada momento das nossas vidas. Certamente tudo o que acontece conosco é o que deve ser, é consequência da lei de causa e efeito. E ele falava então, Jesus, sobre a justiça divina. Pedro então deu uma recolhida na história, ouviu com respeito. Alguns dias depois, o assunto voltou à tona, o assunto da oração, e o Pedro falou assim: Senhor, eu tenho procurado, por todos os modos, manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho sido abençoado com o atingimento de minhas súplicas. Ele ainda... Mas o que tens pedido a Deus? Disse Jesus. Tenho implorado a sua bondade para que aplane o meu caminho com a solução de alguns problemas materiais. E Jesus, muito ternamente, explicou, falou do merecimento, todas aquelas coisas que não temos tempo aqui de... E o Pedro finalmente ficou em silêncio, demonstrando que havia compreendido as explicações do mestre. Mas nessa ocasião que estava ali, um dos filhos de Alfeu, um apóstolo, era Tadeu ou Tiago, os dois filhos de Alfeu, reconhecendo a importância do assunto para aquela comunidade, perguntou assim, pediu a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E foi exatamente nesse instante, nessas circunstâncias, que Jesus, mergulhando o pensamento como que num oceano invisível, pronunciou pela primeira vez sobre a face da terra a oração dominical, o Pai Nosso. A humanidade, nós todos fomos presenteados com o mais perfeito modelo de concisão em uma prece. Uma verdadeira obra-prima de sublimidade e de simplicidade. De maneira singela, se a gente notar, as palavras do Pai Nosso são muito simples, né? De maneira singela,
o Pai Nosso resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. É uma demonstração de fé, de adoração, de submissão. Como sabemos, Jesus inicia a sublime oração com a expressão Pai Nosso, que dá o título. Somos dotados de inteligência e é natural desejar saber acerca da fonte criadora de todas as coisas, de todas as leis da natureza. Desde a antiguidade, desde sempre, o homem teve um sentimento, uma certeza instintiva da existência de uma força, de um ser superior, e desde sempre está no homem o desejo de compreender essa força. Algumas dúvidas humanas, naturais. Quem é Deus? Será que Deus é alguém? O que é Deus? É outra dúvida. Mas Deus é uma coisa, porque o que? Allan Kardec, com muita sabedoria, abre o Livro dos Espíritos. São 1019 questões do Livro dos Espíritos e mais uma série de subquestões, passando de 1200, não é? E a primeira das questões, Kardec pergunta da seguinte forma: que é Deus? Nem quem, nem o que é Deus. E a espiritualidade superior responde: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Causa primária, ou seja, Deus é a origem, é Ele que permite a origem de todas as coisas, materiais, espirituais e a nossa criação também. Mas a ciência fala na evolução das espécies. Será que a evolução das espécies é uma verdade, é um fato? Claro que é, obviamente. Se você perceber, sem preconceitos, a evolução das espécies é um fato. Charles Darwin, que é contemporâneo de Allan Kardec, não é? Claro, as espécies vão evoluindo de acordo com as suas necessidades de sobrevivência e de melhoria da qualidade. Isso é natural. Mas então a evolução das espécies, ela elimina Deus? Em absoluto. Existe uma briga, entre aspas, né, entre a ciência e a religião, a ciência defendendo a evolução das espécies e a religião defendendo o criacionismo. O criacionismo defendido pelas religiões tradicionais é que Deus teria feito tudo pronto como está, que também não é verdade. As coisas evoluem, não é? Mas mesmo a física quântica, mesmo a ciência, quando devassa a matéria e vai indo, né? Até algum tempo atrás a menor partícula conhecida era o átomo, né? Hoje já o átomo foi está me faltando a palavra, diminuído. A menor partícula hoje conhecida do ser humano pela ciência é o quark. Alguns chamam quark de a partícula de Deus. Está aqui, então pronto, descobrimos que essa partícula é a origem de todas as coisas. Tá bom, digamos que isso seja verdade. Quem criou essa partícula? Deus. Não há efeito sem causa. Tudo teve que ser criado. Nós, homens, somos co-criadores. Quando você vê qualquer coisa e que não foi criação do homem, é criação divina. Esse prédio, o homem construiu uma cocriação divina, mas ele usou da inteligência, usou dele próprio, que foi criado por Deus, e da sua inteligência para produzir isso. Nós somos co-criadores. Entender a essência divina não cabe nas nossas mentes. Fiquei pensando o seguinte: digamos que você queira explicar para alguém que nunca viu o que é o mar. Você então quer explicar para alguém o que é o oceano.
E aí você vai até o mar, a pessoa nunca viu, você vai até o mar e pega um copo de água do oceano e leva para a pessoa. Vendo aquele copo de água, ela vai entender o que é o mar? Tá bom, não dá para entender. Aí você faz o seguinte, pega essa pessoa, leva até a praia, e ela vai ver o mar. Ela vai compreender o que é o mar? Um pouquinho. Aquilo que ela está vendo. Ah, mas então você pega essa pessoa, põe ela num barco e leva até o meio do oceano. Ela vai entender o que é o mar? Mais um pouquinho. Vamos fazer o seguinte. Pega essa pessoa, leva numa nave espacial. Entra na órbita da Terra e ela vê o oceano. Vai entender o que é o mar? Nesse caso, ela vai ter uma razoável ideia do que é o oceano, mas ainda assim, mesmo nessa circunstância, não é um entendimento completo do que é o oceano. É assim em relação à nossa compreensão da essência divina. É muita arrogância negar a existência de Deus, mas é uma arrogância maior ainda tentar explicá-lo. Consultei no Mr. Google a palavra Deus e apareceram mais de 300 milhões de resultados. 300 milhões. Não temos, no estágio evolutivo que nos encontramos, a gente não tem capacidade intelectual para nos aproximarmos da compreensão da essência divina. Ao tentar definir Deus, qualquer um de nós, a gente acaba delimitando-o. E delimitar a Deus é impensável. A gente não tem nem palavras para definir Deus. Tanto é que a gente fala Ele. Não é por falta de respeito, é por falta de palavras. Quando você fala Ele, você está personificando, né? Gosto muito de uma frase de Santo Agostinho. Vejam bem essa frase. Santo Agostinho diz assim: quando me perguntam o que é Deus, eu não sei. Santo Agostinho, o maior filósofo da igreja. Se me perguntam o que é Deus, eu não sei. Mas se não me perguntam, eu sei. Né? Divaldo Pereira Franco, nosso querido Divaldo, o maior tribuno da história da nossa doutrina, não é? Ele disse o seguinte, que quando jovem procurava, claro, querer entender, penetrar na compreensão da essência divina, percebeu que ficaria louco. A partir daí, decidiu contentar-se em ir até a tentativa de compreender a Jesus. E ele diz, isso me basta. Aliás, é até muito para mim, o Divaldo. A gente viu que o homem sempre teve o sentimento íntimo, não é? Da existência divina. A gente não consegue compreender, mas sabe da existência, é natural. Somos criados por Deus, né? Somos parte da criação divina. As primeiras manifestações desse sentimento de que há uma força superior foi o totemismo. O totemismo é a reverência, o culto a objetos, animais, plantas, coisas, os fenômenos da natureza, o trovão, o raio, o sol, até mesmo pessoas. Os faraós eram considerados deuses, né? E isso era a manifestação que as pessoas tinham lá na antiguidade de adorar um ser superior, porque havia uma grande dificuldade intelectual, falávamos de uma outra época, não é? De se compreender a existência de um ser abstrato. Havia essa dificuldade. Com o tempo, surgiu a ideia do conceito politeísta, ou seja, a crença em vários deuses. Cada povo desenvolvia os seus. No Egito antigo, tinha Osíris, Ísis, Horus, Anubis, Sete, etc. Cada deus desse aí com uma função. Na Grécia, Zeus, Artemis, Atena, Dionísio, Eros, Hades, Poseidon e vai por aí. Depois Roma,
Apolo, Baco, Cibele, Cupido, Jano, Marte, Plutão, vários deuses. Cada povo em sua época buscava uma forma de reverência, de culto, de acordo com a sua cultura, com o seu desenvolvimento. O tempo passou até que em Ur, na Caldeia, através de Abrão, surgiu pela primeira vez o conceito. Houve, na verdade, uma tentativa no Egito Antigo, mas não foi em frente. Pela primeira vez, Abrão traz o conceito monoteísta. Um Deus, único. Origem, causa primária de todas as coisas. Essa ideia conviveu muito tempo com o politeísmo. Mas o monoteísmo foi ganhando força. Deus, na época de Abrão, era chamado de El, Senhor. E aí ele orientou a Abrão que deixasse Ur, na Caldeia, e procurasse a terra prometida. Depois, mais tarde, com Moisés, Deus passou a ser chamado de Javé. Em algumas traduções mais recentes, Jeová. Os hebreus, os judeus, não é? Foram os responsáveis pela fixação do monoteísmo, da ideia de um Deus único entre nós. Mas sempre a ideia, o entendimento, a conceituação de Deus tem relação direta com o nível evolutivo das pessoas. Até Moisés, não haviam leis divinas. Com Moisés, Javé, surgiram as leis, ou seja, os 10 mandamentos. Mas o conceito de Deus introduzido por Moisés está lá em Êxodo, um dos 5 livros escritos por Moisés, não é? Traz um Deus ciumento. Algumas traduções mais recentes tiram a palavra ciumento e põem zeloso. Um Deus ciumento, vingativo. Um Deus que pune, que é violento. Alguns de vocês certamente já leram o Velho Testamento. Os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés e traz um Deus ali que, com todo respeito, aquele não é o meu Deus. É muito violento, muito bravo, rancoroso, punitivo. Para ter ideia, está lá. Se você faz uma bobagem, aquele Deus mosaico pune até as 3ª e 4ª gerações, né? Ou seja, os descendentes que nada fizeram vão pagar pelo mal que um antepassado fez. Está lá. Era necessário criar um Deus duro, firme, que deveria ser temido para se combater o politeísmo. Tanto é verdade que essa ideia do politeísmo, de vários deuses, ou do totemismo, era tão arraigada na cultura humana, que a primeira vez que Moisés se afastou, durante um tempo, não é? O que aconteceu? Criaram o bezerro de ouro e passaram a adorar o bezerro, não foi? Então, Moisés, em verdade, aqueles 5 primeiros livros foram escritos pelo próprio Moisés, e para dar credibilidade, ele precisava organizar aquele povo, não é? Que eram muitos rebeldes. Ele levou 40 anos atravessando 600 mil pessoas pelo deserto. Imagina isso, você coordenar isso naquele tempo, não é? Então precisava de leis, de organização. E ele então falou que ele criou várias leis, dizendo que eram leis, ordens de Deus, para dar mais força, mais credibilidade, mas foi ele que criou. Tanto é que, por exemplo, não se pode comer a carne de um animal que tem o casco fendido, não é? O porco. É uma lei mosaica, não é uma lei divina. Você acha que Deus vai falar, não pode isso, né? Um Deus que proibia, que atemorizava, um Deus que criou todos os povos, é claro, mas elegeu um em especial. O povo eleito, o povo escolhido. Portanto, um pai que tinha muitos filhos, mas que gosta mais de alguns filhos. É o Deus de Moisés, não é? Um Deus que toma partido.
Um Deus que toma a frente dos exércitos desse povo escolhido para destruir outros povos. Está tudo lá. Era uma época da cultura do medo, da força bruta. E essa ideia perdurou por muito tempo e até hoje é muito comum entre as pessoas que a gente conversa terem essa ideia de Deus, não é? Um Deus que se deve temer. Temer é ter medo. Existem conceitos, né, até infantis. Associar, por exemplo, a ideia de Deus a uma pessoa. Aquele velhinho sentado num trono, né? E de lá daquele trono olhando e julgando todo mundo. Não é essa a ideia que a gente tem? Ou que nos ensinaram? Um Deus que se magoa, que se decepciona, que se irrita, que perde a paciência, que tem raiva. Nós, o homem, atribuiu a Deus as virtudes e os defeitos humanos. Por exemplo, se você for bonzinho, beleza. Se não, castigo, queimar no mármore do inferno por toda a eternidade. Fim de papo. Algumas daquelas leis são inclusive confusas, conflitantes. Os 10 mandamentos, esse não. Os 10 mandamentos é a primeira revelação divina sobre a face da terra. Esse sim é de origem divina, os 10 mandamentos. Mesmo assim, está lá no capítulo 5, porque os 10 mandamentos, a neurolinguística compreende isso facilmente. Os 10 mandamentos é tudo não. Não pode. E é complicado o não. O cérebro humano não aceita o não. Se eu falar para vocês assim, não pensem em azul. Conseguiram? Não, pensaram azul. Claro que sim, né? Então o 5º mandamento diz assim, não matarás. Claro, mandamento, uma lei divina. No livro Êxodo tem lá assim, ó, quem ferir de morte a qualquer outra pessoa e provocar sua morte será também morto. Como assim? Não matarás. E mata. Quem raptar um homem e o vender ou for achado na sua mão, certamente será morto. E outros livros, especialmente em Levítico, tem cada coisa impressionante. Não era, meus amigos, um Deus confuso, em absoluto, né? Confusa era a ideia que nós, os homens, fizemos dele. Esse conceito, essa ideia de um Deus único, porém parcial, a quem deveríamos temer, perdurou especialmente até a chegada de Jesus. Jesus chegou e mudou tudo, né? Traz uma outra visão. Tanto é que Jesus, quando se refere a Deus, ele falava Abba, que quer dizer papai, pai, Deus Pai. O mestre diz assim, e qual pai dentre vós, que se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou também que se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Esse é o Deus de Jesus. Se nós, falhos, imperfeitos como somos, jamais faríamos isso com um filho, que dirá a Deus que é infinita justiça e bondade? O Deus trazido por Jesus é um Deus de amor. Ele diz assim também, pois se vós, sendo maus, imperfeitos, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial àqueles que lhe pedirem. A partir de Jesus, Deus não era mais para ser temido, e sim amado. Amar a Deus sobre todas as coisas. Um Deus para ser respeitado por suas leis perfeitas e pelo amor. É um novo conceito do mesmo Deus. Porém, sob uma nova ótica, um sentimento em função do novo estágio evolutivo que o homem alcançara com a chegada de Jesus. Um Deus que ama a todos, todos, infinita e incondicionalmente, um Deus de amor. Mas o homem, nós, movido pela ignorância, pelos interesses pessoais e corporativistas, não é? Ao longo do tempo, novamente a gente foi deturpando a ideia da pureza e da sublimidade
dos ensinos de Jesus. Fomos desviando, adulterando, criando novamente um Deus, conforme as vontades, desejos, sede de poder e de dinheiro do homem. E assim, o homem novamente cria um Deus das guerras, das perseguições, separatista, não é? Meus irmãos, é óbvio para nós que Jesus não é Deus. Jesus é Filho de Deus. Mas é o espírito mais puro e perfeito que aqui esteve, mais evoluído, é o governador do nosso planeta. Khalil Gibran, num dos seus livros, ele criou uma ideia muito interessante. Ele diz que de vez em quando, de tempos em tempos, Jesus de Nazaré se encontra com o Jesus dos cristãos. Os dois Jesus se encontram, né? E normalmente Jesus de Nazaré ele fala assim para o Jesus dos cristãos: amigo, pelo jeito vai demorar muito tempo para que a gente chegue num acordo. Cada um lê no Evangelho o versículo que lhe interessa. Falsos profetas, previstos por Jesus, né, se locupletam da fé alheia, se locupletam materialmente falando da fé alheia, em nome de Deus, não é? Defendem a ideia de um Deus exclusivista, que as pessoas só serão salvas se seguirem determinadas instituições. Verdade ou não? Se você conversa com essa pessoa, escuta, quem vai ser salvo? A minha turma. Uma vez perguntei para um amigo, já faz alguns anos isso, ele é testemunha de Jeová, e naquele tempo eu perguntei para ele: escuta, quantos testemunhos de Jeová tem no Brasil? Faz uns 20 anos isso. Ele falou assim: tem 400 mil. Eu falei: ah, é? E o Brasil já tinha 200 milhões, né, de habitantes. 400 mil, isso 1% da população seria 2 milhões, né? 0,4% da população. Escuta, 0,2%. Eu falei: escuta, só vocês serão salvos? Ele falou: claro. Claro, ele tem certeza disso. E se perguntar para o outro, também só eles serão salvos, né? Não é por aí. Exploram a ignorância, promovem permutas com Deus, não é isso? O tempo todo, permuta. Você dá isso, ganha aquilo. Onde já se viu? Se Deus está aí para fazer negócio. Deus não cria privilégios. Não é pai de alguns escolhidos, ou de que professam essa ou aquela crença ou religião. É pai de todos. Somos todos irmãos. É o nosso pai de amor, e de um amor igual para todos. Deus não exclui, não prefere ninguém, ama a todos igualmente. É pai de amor, não de punições. Educa, auxilia, perdoa, sempre dá uma nova chance e espera o tempo de cada um. Deus vê em nós o que ainda não somos. Deus vê o que vamos nos tornar, porque seremos melhores amanhã. Ele não se aborrece, não se decepciona, conhece as nossas fraquezas. O Pai sabe que a gente vai tropeçar, que vamos cair, mas que a gente vai se reerguer. Eu vou trazer para vocês, o tempo não permite trazer por inteiro, mas eu vou trazer um trecho de um poema oração, composto por Eurípides Barçanufo em 1914, por exemplo, portanto há 105 anos. Alguns trechos. Eurípides diz assim: o universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências.
é Deus. Ó Deus, que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criancinha que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe querida que vela, no pai extremoso que instrui. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor do esposo, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do homem piedoso, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor sublime do infinito. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos, quando cantam, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. E para a gente concluir, sobre a oração do Pai Nosso, Emmanuel diz assim: quando o cristão pronuncia as sagradas palavras do Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. E assim, obrigado pela paciência, pelo carinho e até uma próxima oportunidade. Que Deus os abençoe. Vamos fazer a prece de encerramento da primeira parte dos nossos trabalhos.